Se você está cansado de contos de fadas, prepare-se para este que irá chocá-lo. Imagine um homem que acredita ter todo o poder do mundo, pronto para humilhar sua esposa em público. Mas ele está prestes a descobrir que o universo tem um jeito peculiar de resolver as coisas. O que acontece quando o homem que ele despreza mais é a pessoa que ele menos esperava? O dono da companhia aérea e o pai de sua esposa. Este encontro explosivo irá redefinir o que significa família, poder e dignidade. Acredite, o final não é o que você espera. Um atraso de voo como qualquer outro, ou talvez um destino preparado. No auge de uma tarde de sexta-feira, em meio à agitação do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, um empresário arrogante, mergulhado em seu mundo de poder e cifras, acreditava que podia humilhar sua esposa grávida na frente de todos. O que ele não sabia era com quem estava se metendo. Porque entre os passageiros, de forma quase mística, surge um capitão de voo que não era um desconhecido. Ele era o pai que ela pensava ter perdido para sempre. E mais inacreditável ainda, o proprietário daquela companhia aérea. O que se segue é uma batalha de orgulho, poder e dignidade, onde uma única palavra dita em voz alta muda o rumo de tudo. Acredite, você não verá o final até que o vivamos juntos nesta história. No tumulto de uma tarde de sexta-feira no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, uma jovem grávida carregava algo mais pesado do que sua mala, um segredo que ninguém suspeitava. Isabela Costa de Oliveira havia chegado de mãos dadas com seu marido, mas desde o primeiro passo dentro do terminal, era evidente que, mais do que um passeio a dois, era uma marcha controlada. Ele avançava ereto, falando ao telefone em um tom baixo, com frases em inglês sobre negócios e palavras enroladas em cifras. Ela o seguia com um passo mais lento, forçada pelo peso de sua barriga de 7 meses. O eco dos anúncios da megafonia, o som das rodas das malas e o cheiro de café recém-moído formavam o cenário daquela cena que para muitos passageiros teria passado despercebida. No entanto, Isabela já sentia que algo diferente estava se preparando naquela tarde, como se o atraso de seu voo não fosse apenas uma questão de horários, mas um aviso de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Isabela sempre pensou que sua vida parecia perfeita por fora, mas naquela tarde, tudo começaria a desmoronar diante de todos. Ela havia aprendido a manter uma expressão serena em jantares de gala, em conferências onde o marido falava de investimentos, nas fotografias que apareciam em revistas sociais. Mas sob a superfície de vestidos caros e viagens de luxo, ela conhecia a solidão muito bem. Enquanto avançava pelo Terminal 2, observou uma família que ria na frente do balcão de uma cafeteria. As crianças pediam pão de queijo e o garçom servia com uma voz alegre, café puro e uma água de coco. Aquela cena cotidiana a atingiu com força, lembrando-a de que a normalidade poderia ser cheia de afeto simples, algo que faltava em seu próprio lar. O objetivo de Isabela naquele momento era tão simples quanto inatingível: chegar ao portão de embarque sem provocar a ira de Gustavo. Ele, Gustavo Almeida Rodrigues, um empresário de 38 anos, caminhava com a segurança de quem está acostumado a não ser contrariado. Vestia um terno impecável, usava um relógio de aço brilhante e tinha uma expressão fria. De vez em quando, virava a cabeça em direção a Isabela com um gesto de impaciência, como se cada segundo de atraso fosse um insulto pessoal. Isabela acariciava sua barriga para acalmar a menina que se movia lá dentro. O pequeno ser parecia protestar contra o ritmo forçado do adulto que a guiava. O salão de embarque estava lotado de gente procurando assento nas fileiras de cadeiras de plástico. O clima de maio trazia um ar quente e pegajoso, e muitos viajantes se abanavam com os cartões de embarque. Alguns aproveitavam para checar seus celulares. Outros pediam salgadinhos e refrigerantes nos bares próximos. Isabela e Gustavo
se dirigiram à área de espera em frente ao portão 2. Lá, o murmúrio constante se misturava com o som metálico dos carrinhos de bagagem. Ela se deixou cair em uma cadeira, exausta. Ele permaneceu de pé por alguns instantes, checando e-mails em seu celular. Isabela mantinha um silêncio prudente. Ela sabia que qualquer palavra poderia ser interpretada como uma reclamação. No entanto, em seu interior, fervilhava um turbilhão de pensamentos. Ela observava as telas luminosas que anunciavam destinos: Salvador, Foz do Iguaçu, Brasília. Cidades que evocavam memórias de viagens nas quais ela sorria para as câmeras, enquanto por dentro desejava escapar. Ela se perguntava como havia chegado até ali, aquela gaiola dourada em que cada gesto era vigiado. A gravidez a tornava mais consciente de sua fragilidade, mas também lhe dava uma estranha força. Gustavo interrompeu seus pensamentos com um tom seco. Isabela, sente-se direito, não se curve. Ela endireitou as costas, obediente. Um garoto que estava perto olhou para a cena e depois escondeu o rosto no ombro de sua mãe. Isabela sorriu fracamente para o garoto, como se pedisse uma cumplicidade silenciosa. A mãe lhe retribuiu com um olhar de pena. Isabela desviou os olhos, sentindo o calor da vergonha. Gustavo voltou ao seu celular, ignorando o que acontecia ao seu redor. A primeira cena de tensão aconteceu quando ela parou em frente a uma vitrine de revistas. Uma capa mostrava uma mulher jovem com um bebê nos braços. Isabela ficou imóvel por alguns segundos. Gustavo, sem parar de falar ao telefone, estendeu a mão e a indicou para continuar. Seu gesto brusco a fez tropeçar no apoio de braço de uma cadeira. Vários passageiros levantaram os olhos, surpresos. Ela se recompôs rapidamente, murmurando: "Estou bem." Ninguém respondeu, mas alguns continuaram observando com curiosidade. A menina em sua barriga deu um chute forte no exato momento em que Gustavo lhe ordenou que se apressasse. O contraste foi brutal. A voz dele soava como um comando frio, e dentro de seu corpo, uma vida reivindicava seu próprio espaço. Isabela acariciou a barriga com ternura, murmurando em silêncio: "Calma, pequena." Esse movimento foi uma revelação para ela, como se o ser que carregava dentro lhe lembrasse de que ela não deveria ficar em silêncio para sempre. Um alto-falante interrompeu o murmúrio com uma voz metálica. "Informamos aos passageiros do voo 847 com destino ao Rio de Janeiro que, por motivos de programação, o embarque está atrasado por aproximadamente 1 hora. Pedimos desculpas pelo inconveniente." O anúncio caiu como um balde de água fria sobre Gustavo. Ele franziu a testa, amaldiçoou em voz baixa e guardou o celular no bolso. Para Isabela, no entanto, essas palavras foram um sinal ambíguo. Significavam permanecer presa por mais tempo ao lado dele, mas também prolongavam a exposição pública, um espaço onde talvez ela não estivesse tão sozinha. Um passageiro mais velho comentou com sua esposa: "Já imaginava. Com o feriado prolongado, sempre acontece a mesma coisa." Ambos riram resignados enquanto tiravam uma marmita com pastel de feira e coxinhas. Isabela olhou para a cena com nostalgia. Ela se lembrou dos almoços simples na casa de sua avó em Ouro Preto, quando ainda se sentia parte de uma família calorosa. Gustavo, por sua vez, ficou olhando para o horizonte, calculando o impacto do atraso em sua agenda. O tempo na sala de espera começou a se arrastar. Os viajantes tiravam sanduíches embrulhados em papel alumínio, pediam refrigerantes e conversavam em voz baixa. Uma mulher se aproximou do balcão e pediu um chá de camomila para acalmar os nervos. O cheiro de pão torrado e café recém-feito impregnavam o ambiente. Isabela fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo, tentando capturar aquele ar de normalidade.
Ela sentia que algo, no fundo, estava prestes a mudar. Um alto-falante anuncia o atraso em seu voo para o Rio de Janeiro, forçando-os a permanecerem juntos por mais tempo no aeroporto. Uma discussão em voz baixa se transforma em um espetáculo incômodo, quando os olhos de estranhos começam a se voltar para o casal. Isabela havia tentado manter a calma, sentada na fileira de cadeiras de plástico em frente ao portão de embarque, com a mão sobre a barriga como se assim pudesse proteger sua filha. Gustavo, de pé ao seu lado, não parava de iscar o relógio e de resmungar entre os dentes. O atraso anunciado o irritava mais do que qualquer outra coisa, e seu mau humor se dirigia inevitavelmente para ela. O atraso do voo se torna o catalisador de uma tensão que Isabela não podia mais esconder. Ela se moveu levemente para se ajeitar, e o gesto foi suficiente para que ele levantasse a voz. Isabela, por favor, sente-se reta. Não faça um espetáculo. Várias cabeças se viraram imediatamente. Um grupo de jovens que comia pão na chapa se entreolhou com um gesto de escárnio, murmurando em voz baixa sobre a atitude do homem de terno. Uma mulher de meia idade, com 2 filhos pequenos, abaixou o olhar para seu celular, embora seus olhos curiosos continuassem a vigiar o que acontecia. O objetivo daquele momento, pelo menos para Isabela, era não chamar a atenção, mas cada palavra de Gustavo parecia atraí-la como um ímã para o centro de todos os olhares. Isabela notava como seu coração acelerava. A menina em sua barriga se agitava com força. Ela se sentia presa entre o desejo de manter a discrição e a necessidade de responder, mas sabia que falar poderia desencadear mais tensão. Gustavo a olhava com olhos frios, apertando os lábios. A área de assentos de plástico em frente ao portão B2 estava cheia de murmúrios e nervosismo. O ar-condicionado parecia insuficiente e as pessoas se abanavam com folhetos de lojas duty-free. Podia-se ouvir o som de uma máquina de café preparando expressos, e o aroma se espalhava pelo espaço, misturando-se com o de salgadinhos caseiros que várias famílias haviam trazido. Tudo parecia normal em um aeroporto na véspera de um feriado prolongado, exceto pelo holofote que começava a recair sobre Isabela e Gustavo. Os personagens presentes eram claros. Isabela, cada vez mais inquieta, acariciava a barriga e olhava ao redor com uma tímida esperança de apoio. Gustavo, irritado por se sentir observado, se esforçava para manter a compostura, mas a veia em seu pescoço o denunciava. E a poucos metros, um homem com um colete azul escuro e uma pasta na mão se aproximava com passos firmes. Supervisor Carlos Lima. O desenvolvimento da cena se acelerou. Gustavo fez um gesto brusco em direção a Isabela, para que se sentasse corretamente, quase empurrando-a contra o encosto. Vários passageiros levantaram as sobrancelhas e uma mulher murmurou: "Pobre garota." Nesse mesmo instante, Carlos chegou ao local. Com voz serena, ele perguntou: "Está tudo bem por aqui, senhora?" Isabela o olhou com os olhos arregalados e por um segundo pensou em responder com a verdade. Ela sentiu que as lágrimas queriam brotar, mas se conteve. Gustavo reagiu com um sorriso arrogante. "Não é nada, oficial. Minha esposa está cansada e com a gravidez, ela se sente desconfortável rapidamente." Carlos não tirou os olhos de Isabela, como se soubesse que a resposta real deveria vir dela. Isabela baixou o olhar para o chão, incapaz de articular uma palavra. Várias pessoas já estavam tirando seus celulares para gravar, convencidas de que algo extraordinário estava acontecendo. O ponto de tensão chegou quando Gustavo, irritado pela insistência, elevou o tom. "Eu disse que não é nada." Sua voz ecoou na sala e provocou um silêncio momentâneo. Isabela sentiu um nó na garganta, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. Todos esperavam que alguém falasse mais,
Foi então que Carlos, com calma absoluta, repetiu a pergunta olhando apenas para Isabela. Senhora, a senhora precisa de ajuda? Gustavo sorriu com arrogância e respondeu que não era nada. Mas o olhar de Isabela para Carlos revelava um grito de socorro contido. Ninguém o ouviu em voz alta, mas ele estava lá, em seus olhos brilhantes, no tremor de suas mãos. Carlos entendeu e ficou a poucos passos, como um guardião invisível. De repente, um capitão uniformizado para perto do portão, observando a cena com uma expressão séria. A jaqueta azul marinho e o sobrenome bordado no bolso captaram a atenção de vários curiosos. O capitão conversou com uma comissária e, embora parecesse concentrado nos preparativos do voo, não conseguia disfarçar que estava olhando para o casal. Isabela notou. Um arrepio percorreu suas costas, como se aquela figura pertencesse a uma memória que ela havia tentado esquecer. Nas fileiras de assentos, os comentários se multiplicavam. Um casal de idosos murmurava que essas coisas não se viam em público antes. Um grupo de estudantes tirava fotos discretas e comentava que isso vai viralizar. Enquanto isso, o ambiente se carregava com uma mistura de desconforto e expectativa. O atraso do voo não era mais o único assunto. Gustavo, tentando recuperar o controle, ordenou a Isabela com um tom mais baixo. Pare de olhar para as pessoas, comporte-se. Ela engoliu em seco, incapaz de responder. A menina em sua barriga voltou a se mover com força, como se também sentisse a tensão. Isabela levou a mão à barriga, buscando serenidade. Naquele momento, Carlos se inclinou levemente em direção a Isabela, falando com respeito. Senhora, se em algum momento a senhora quiser falar comigo, estarei por perto. Ela assentiu levemente com a cabeça, um gesto mínimo, mas suficiente para mostrar que não estava completamente sozinha. Gustavo percebeu a troca, apertou os dentes e tirou o celular novamente para ligar para alguém. Talvez um advogado ou um assistente. O relógio digital sobre o portão de embarque continuava a marcar minutos que pareciam eternos. Isabela observou os outros passageiros. Alguns estavam entretidos com revistas, outros beliscavam pastel de feira e coxinhas. Essa normalidade lhe parecia estranhamente reconfortante, como um lembrete de que a vida cotidiana ainda existia além de seus problemas. O clima se mantinha tenso, mas Isabela sentia que algo estava mudando. O capitão que havia parado por perto continuava ali, conversando em voz baixa com a comissária. Seus gestos eram tranquilos, embora seu olhar se dirigisse ao casal repetidamente. Isabela começou a sentir que aquele homem, desconhecido para os outros, tinha um papel que ela ainda não entendia em sua própria história. De repente, um capitão uniformizado para perto do portão, observando a cena com uma expressão séria, um uniforme azul marinho, um sobrenome bordado na jaqueta e um olhar que desperta memórias que Isabela pensava ter enterrado. Ela ficou imóvel, observando as costas retas do capitão que falava com uma comissária ao lado do portão de embarque. Seu coração batia forte, como se cada batida lhe trouxesse de volta cenas da infância. O murmúrio do aeroporto parecia desaparecer naquele instante, e restava apenas aquela figura que se virava lentamente, revelando um rosto marcado pelos anos, mas inconfundível para ela. O capitão que acabara de aparecer não era um desconhecido. Sua mera presença agitava algo profundo em Isabela. Ela engoliu em seco, sentindo a garganta se fechar. Gustavo continuava a discutir em voz baixa com Carlos, o supervisor de segurança, irritado com a atenção indesejada, mas Isabela mal o ouvia. Sua mente viajava para outra época, para um quintal em Recife, onde um homem de uniforme a levantava nos braços antes de partir para sempre.
A possibilidade de que aquela memória ganhasse vida ali, no meio de uma sala cheia de estranhos, a abalou de cima a baixo. O objetivo daquele momento não era mais suportar o atraso do voo ou a irritação do marido, mas enfrentar um reencontro inesperado que virava seu mundo de cabeça para baixo. Capitão Roberto Souza, o piloto de olhar intenso, acabara de entrar em cena sem querer. Isabela o observava fixamente, seus dedos apertados no assento de plástico, incapaz de decidir se levantava ou se escondia. O portão de embarque estava iluminado com luzes brancas que se refletiam no chão polido. As telas anunciavam um novo atraso, e os passageiros suspiravam com resignação. Algumas crianças corriam pelo corredor, rindo enquanto seus pais os chamavam com paciência. Um casal de idosos comentava que, no feriado prolongado, sempre havia atrasos e que não valia a pena se zangar. Nesse ambiente carregado de espera e tédio, a aparição de um capitão de voo com uma postura solene adicionou uma nota inesperada de solenidade. Os personagens se alinharam de forma clara. Isabela, surpresa, com uma mistura de medo e esperança. Roberto, com cerca de 60 anos, com o rosto sulcado por linhas de responsabilidade e experiência, que ainda não a havia notado completamente. Gustavo, irritado pela distração que aquele homem causava, continuava com uma postura arrogante, incapaz de entender a corrente emocional que começava a se surgir. Carlos permanecia atento, observando como a tensão poderia explodir a qualquer momento. A progressão da trama se desenrolou em várias cenas breves. Primeiro, Isabela observou o perfil de Roberto e uma memória a atingiu. A estação de ônibus onde ela o viu partir quando tinha 12 anos. Ela se lembrou da promessa não cumprida, das cartas que nunca chegaram. Segundo, Roberto trocou algumas palavras com uma comissária sobre os horários de embarque, mas seus olhos desviaram por um instante para Isabela. Ela se encolheu, sabendo que a conexão era inevitável. Terceiro, Gustavo, sem perceber a tempestade emocional, avançou em direção a Carlos para protestar com um tom cada vez mais alto sobre o atraso do voo, elevando o volume da discussão. O momento de maior intensidade chegou quando os olhos de Roberto e Isabela se encontraram. Foi um lampejo fugaz, mas carregado de reconhecimento. Isabela sentiu que o ar lhe faltava. Os traços daquele homem, endurecidos pelo tempo, eram os mesmos que ela havia memorizado na infância. Roberto franziu a testa, surpreso, e parou por um instante. A possibilidade de erro se desvaneceu. Ele estava olhando para sua filha, depois de 18 anos de distância. Roberto reconhece Isabela. Um lampejo de surpresa e dor cruza seu rosto, como se o passado tivesse voltado de repente. Ele permaneceu em silêncio, mas deu um passo à frente, deixando a comissária com a palavra no ar. Isabela se encolheu em seu assento, temerosa da reação de Gustavo. A menina em sua barriga se agitou como se respondesse a essa descarga emocional. Isabela murmurou para si mesma: "É ele", com a voz trêmula. Gustavo não ouviu, ocupado em sua discussão com o supervisor, elevando cada vez mais a voz, acusando a equipe de segurança de incompetência. A cena se tensionava por dois motivos distintos. Por um lado, o conflito aberto entre Gustavo e a autoridade do aeroporto. Por outro, a implosão emocional que Isabela vivia ao reencontrar seu pai. Na sala, vários passageiros começaram a tirar fotos e gravar vídeos. Alguns cochichavam entre si: "Aquele homem de terno está fora de si." Outros, mais discretos, comentavam que o capitão parecia desconfortável com a situação. O ambiente se encheu de uma expectativa inquieta. Isabela olhava ao redor, perguntando-se se aquilo era real, se não seria apenas um sonho causado pelo cansaço e pela ansiedade.
mas a intensidade do olhar de Roberto afastava qualquer dúvida. De repente, Isabela sentiu um arrepio nos olhos, lágrimas que lutavam para sair. Ela se lembrou da voz de seu pai lhe dizendo quando criança que ela seria boa se ele ficasse. Ela se lembrou de como o viu partir com uma mala, de como sua mãe ficou calada por dias depois. Aquela ferida, que nunca se fechou, se reabria no meio de um aeroporto lotado. Roberto parecia igualmente afetado, incapaz de esconder o tremor de seus lábios. Isabela murmura para si mesma: "É ele", enquanto Gustavo começa a discutir com a segurança de forma cada vez mais arrogante. Um murmúrio percorre o salão de embarque, quando o empresário arrogante levanta a voz contra a segurança do aeroporto. A tensão acumulada nos capítulos anteriores atinge um ponto em que Isabela não pode mais passar despercebida. Ela se levanta lentamente, com a mão sobre a barriga, tentando encontrar uma posição que alivie a pressão em suas costas. Ela respira devagar, como se cada inalação buscasse acalmar a menina que se move dentro de seu corpo. Gustavo, ereto, com o celular ainda na mão, olha ao redor com uma mistura de aborrecimento e arrogância. Ele nota os olhos das pessoas, mas os interpreta como um reconhecimento de sua importância, não como um alerta silencioso. O alto-falante repete novamente o atraso do voo para o Rio de Janeiro. O eco metálico da megafonia parece adicionar uma camada a mais de impaciência ao ar já carregado. A sala de espera em frente ao portão B12 tem um brilho branco no chão polido. As fileiras de cadeiras de plástico se ocupam e desocupam à medida que os minutos avançam. Um carrinho com bebidas para perto e o som seco das garrafas no gelo ecoa. Cheira a café e a pão na chapa, a bolo de fubá que um casal de idosos compartilha com paciência. Isabela observa pequenos gestos cotidianos que dão calor humano ao ambiente. Um garoto abraça seu ursinho de pelúcia. Uma mulher fecha os olhos e escuta uma música. Dois amigos riem de uma piada sem graça. Esses detalhes a sustentam por dentro. Eles a ajudam a não desmoronar quando a voz de Gustavo se eleva novamente. Gustavo exige falar com alguém de escalão superior. Sua frase sai cortante, como um mandato. Eu quero o responsável, o chefe do chefe. Carlos Lima, com colete azul e uma pasta que ele abre e fecha com pulso firme, mantém um tom sereno. Ele explica o protocolo do aeroporto, a necessidade de respeito e a prioridade da segurança. Gustavo levanta uma sobrancelha e sorri com uma ironia que pretende humilhar. Ele pergunta se Carlos sabe quem ele é, se sabe quanto tempo ele está perdendo, se ele não se importa com os clientes de primeira classe. O ambiente ao redor se contrai em um silêncio expectante. Várias pessoas ligam a câmera de seus telefones e seguram o pulso para gravar sem tremer. Isabela sente um batimento mais forte em sua barriga, uma sacudida que a faz olhar para o chão por um segundo. Ela fecha os olhos e conta até 5. Depois os abre e endireita as costas. O propósito íntimo desse gesto é simples: manter-se inteira. Ela não quer ser arrastada pelo turbilhão de humilhação, nem pela avalanche de vozes que podem esmagá-las e cede. As pessoas olham, comentam em voz baixa. Alguns se perguntam se devem intervir. A linha entre o privado e o público se apagou, e todos caminham sobre essa borda. De repente, entre as figuras que circulam pela área de embarque, aparece um uniforme com galões de capitão. A presença atrai uma autoridade diferente, aquela que não precisa gritar. Roberto Souza avança 2 passos. Sua voz, quando ele se apresenta, não busca competir com a de Gustavo, simplesmente a substitui. Boa tarde, sou o capitão do voo, ele diz com naturalidade. Ele cumprimenta Carlos com um gesto breve, profissional, e olha para os passageiros com respeito. O tom muda, como se alguém tivesse aberto uma janela e um ar fresco entrasse. Gustavo tenta recuperar o foco da situação.
Ele se vira para Roberto com uma frieza ensaiada e repete sua exigência. Ele solicita privilégios, pede uma solução imediata. Minha agenda não aceita atrasos, ele diz. E naquele plural que ele não pronuncia, o mundo que o sustenta é insinuado. Secretários, motoristas, reuniões, assinaturas. Roberto escuta sem pressa, sem mostrar servilidade. Ele explica que a segurança e a ordem do embarque não dependem de um capricho, que todos, inclusive ele, devem se ajustar ao protocolo. Alguns olhares assentem. Um sussurro de aprovação percorre a fila. O olhar de Roberto, então, pousa em Isabela. Não como curiosidade, mas como um reconhecimento profundo. Os olhos de ambos sustentam um fio silencioso que vibra do passado. Ele não o nomeia, não o confirma, mas os passageiros mais atentos percebem algo diferente. Um capitão que não olha apenas para uma passageira, um homem que reconhece um rosto e o recebe com um respeito íntimo. Isabela sustenta aquele olhar por apenas um segundo. Ela o solta logo em seguida como quem toca uma chama e retira a mão para não se queimar. No entanto, o calor ficou por dentro. Ele ilumina cantos de sua memória que ela pensava estarem fechados. Um dos garotos que esperam o voo abre uma caixa de pão de queijo e a oferece aos que estão ao redor. O gesto gentil quebra por um instante a rigidez do ambiente. Quer um, senhora? Ele pergunta com timidez. Isabela nega com um sorriso agradecido, e o pão de queijo quente deixa um aroma que suaviza a cena. Vários aceitam e ouvem-se breves risos, como um alívio que é compartilhado entre estranhos. Esse fio de normalidade torna visível o contraste com a voz de Gustavo, que volta a tensionar a corda. Carlos insiste em manter a calma. Sua postura transmite uma firmeza tranquila, uma figura acostumada a lidar com turbulências humanas. Eu peço que o senhor modere o tom. Ele indica sem hesitação. Ele lembra que há famílias, crianças, idosos e que o respeito é a base de qualquer viagem. Gustavo responde com um gesto de desdém, o queixo levantado. Ele parece estar testando até onde pode estender sua autoridade. A sala observa aquela corda tensa. Não é mais apenas um casal em conflito. É um homem se medindo com normas comuns. Roberto dá um passo lateral, nem invasivo nem distante. Ele coloca sua presença entre o barulho e as pessoas. Agradecemos sua paciência, ele diz ao grupo. Ele informa que o embarque será organizado por fileiras assim que for autorizado, que o atraso é operacional e não aceita atalhos. Alguns aplaudem suavemente, outros abaixam os celulares, como se o simples reconhecimento já tivesse tirado o combustível da arrogância. Isabela respira mais fundo, olha para Roberto de soslaio. Ela percebe que a segurança dele lhe dá espaço, como se uma porta se abrisse atrás dela. O avanço da cena atinge seu clímax quando Gustavo, irritado com a perda do centro, dá mais um passo e exige prioridade novamente. Sua voz sobe um tom. Ele menciona um nome, contatos, ameaça reclamar por escrito. Naquele instante, um passageiro que vinha gravando desde o primeiro atrito para de fazê-lo e fala com clareza. Sua voz não é agressiva, mas é firme. Uma pedra que cai na água parada. Um passageiro grava a cena e comenta em voz alta. Esse homem empurrou a esposa grávida. Todos nós temos isso em vídeo. O ambiente se volta contra Gustavo. A frase circula como um raio. Alguns que não tinham visto nada perguntam. Outros confirmam com um gesto. Gustavo fica sem palavras por um segundo. Depois tenta recompor sua expressão, mas a arrogância já não lhe serve. Carlos, com calma, se coloca entre ele e Isabela. Ele lembra que qualquer denúncia pode ser canalizada de forma adequada, que há procedimentos e testemunhas.
Isabela sente que o chão para de se inclinar. Ela ainda não precisa falar. O silêncio da sala fala por ela. Roberto mantém a serenidade, sem teatralidade. Seu olhar volta para Isabela, e naquele cruzamento há uma mensagem simples. Cuidado, proximidade, uma promessa silenciosa de proteção. Comissária Juliana Santos aparece à distância, checa as listas de embarque, e ao vê-la, Isabela percebe outra ilha de segurança. Pequena, mas suficiente. A sala prende a respiração. Pela primeira vez, a balança não se inclina para o lado da força mais barulhenta. Isabela apoia ambas as mãos no apoio de braço. Ela sente um leve chute da menina. Ela imagina o calor de uma manta macia, um copo de água, um assento tranquilo. Roberto dá um passo à frente e pergunta em voz grave: "A senhora tem certeza, senhora Costa, de que quer continuar assim?" Um silêncio pesado cai sobre a sala. Todos esperam a resposta de Isabela, mas seus lábios tremem. Ela permanece com o olhar fixo no chão brilhante do terminal, como se pudesse encontrar ali a força para pronunciar palavras que mudariam o rumo de sua vida. O murmúrio dos passageiros se apaga lentamente, deixando um espaço que amplifica cada respiração, cada suspiro. Capitão Roberto Souza, com boa, uniforme impecável, permanece ereto a alguns passos de distância, observando com uma mistura de expectativa e emoção contida. Gustavo Almeida Rodrigues, por outro lado, se inclina para a frente, os olhos acesos pela raiva e incredulidade, sem imaginar que o chão sob seus pés está prestes a desmoronar. A memória do olhar de Roberto a persegue. Em sua mente, ainda ecoa a voz de um pai que partiu. Isabela aperta as mãos contra o apoio de braço da cadeira. Ela não sabe se deve pronunciar aquele nome proibido em público. Não sabe se deve expor um segredo guardado por tantos anos. A menina em sua barriga dá outro chute forte, como se a empurrasse em direção à verdade. Então, em um sussurro que mal consegue sair de sua garganta, Isabela diz: "Papai." O murmúrio coletivo explode como uma onda. Vários passageiros trocam olhares surpresos. Outros viram a cabeça de um lado para o outro para ter certeza de que ouviram direito. Supervisor Carlos Lima, o supervisor, pisca com um gesto de incredulidade. Gustavo se endireita, perplexo, e exige com voz dura: "O que você disse, Isabela?" Ela não responde, com as lágrimas prestes a brotar. Roberto não desvia o olhar de sua filha. Ele não precisa de palavras para confirmar o óbvio. O objetivo deste instante não é mais esconder a tensão, mas revelar o vínculo familiar entre Roberto e Isabela e expor Gustavo. O capitão Souza dá um passo à frente. Ele se aproxima com uma calma solene e diz: "Nós nos conhecemos há muitos anos." Ele não especifica mais nada, mas o tom de sua voz, carregado de emoção, deixa claro para todos que existe uma história profunda entre eles. Isabela abaixa a cabeça, incapaz de suportar o olhar dos curiosos. A sala de espera, com telas que continuam a anunciar atrasos e com passageiros que até pouco tempo atrás bocejavam, se tornou um palco teatral. Alguns levantam os celulares mais alto, convencidos de que estão gravando um momento extraordinário. Gustavo, furioso, aperta os punhos. Seu rosto alterna entre surpresa, raiva e medo. Ele tenta manter a compostura, mas seu mundo de controle absoluto começa a vacilar. Gustavo exige uma explicação, sua voz ecoando com uma ponta que antes impunha respeito. "Explique agora mesmo", ele ordena. Isabela se encolhe, sem saber o que dizer. Roberto intervém com serenidade. "Eu não acho que este seja o lugar para detalhes, senhor Almeida Rodrigues." O tom de sua voz contém uma autoridade tranquila que desarma o ímpeto de Gustavo. Carlos observa em silêncio,
anotando mentalmente cada gesto, como se soubesse que aquela cena teria consequências formais. A progressão do momento atinge um novo ponto, quando Roberto revela claramente sua posição. Gustavo, buscando recuperar o controle, afirma que ele é o único que pode garantir a segurança e o bem-estar de Isabela, que ele não permitirá intromissões. Roberto o interrompe suavemente, sem levantar a voz. Eu lembro que eu não sou apenas o capitão deste voo, mas também o proprietário da companhia aérea. A frase cai como um trovão na sala. Os passageiros se olham boquiabertos. As câmeras dos celulares captam cada palavra. Isabela sente que o chão se move sob seus pés. De repente, o homem que ela pensou ter perdido durante toda a sua vida aparece não apenas como figura paterna, mas como alguém com poder real para protegê-la. O clímax é alcançado quando a arrogância de Gustavo se transforma em incredulidade. Seu rosto empalidece e depois enrubesce. Ele balança a cabeça de um lado para o outro, incapaz de assimilar. Seus lábios se abrem, mas ele não encontra palavras. O contraste é brutal. Um homem que sempre se acreditou invencível agora se vê superado por uma verdade inesperada e por um rival com maior autoridade e recursos. Isabela, com lágrimas nas bochechas, se levanta lentamente da cadeira. A sala explode em sussurros, como se a cena tivesse se tornado um espetáculo coletivo. O ambiente cultural brasileiro se infiltra na cena. Uma mulher mais velha comenta em voz baixa: "Isso parece uma cena de novela." Outro passageiro acrescenta: "Com tanto atraso, pelo menos temos entretenimento." Entre comentários e risos nervosos, o drama familiar se desenrola na frente deles como se fosse parte da viagem. A vida cotidiana, os salgadinhos, as garrafas de água, o pão de queijo que ainda cheira a café, se mistura com uma revelação íntima e poderosa. Isabela dá um passo à frente, com a respiração ofegante. Ela olha para Roberto, depois para Gustavo e finalmente para Carlos. Ninguém a interrompe. A menina em sua barriga se move com energia, como se confirmasse que aquele era o momento de não se calar mais. As lágrimas escorrem livremente, mas já não são apenas de medo, mas de libertação. Isabela, com lágrimas contidas, se levanta lentamente da cadeira, enquanto todos os celulares apontam para ela. Pela primeira vez em anos, Isabela sente que não está sozinha. Uma figura do passado se colocou ao lado dela, disposta a lutar por ela. A voz grave de Roberto ainda ecoa na sala, flutuando entre os murmúrios dos passageiros e o eco metálico da megafonia que insiste em lembrar o atraso. Isabela permanece de pé, com as mãos trêmulas apoiadas sobre sua barriga, enquanto os olhos de todos a observam com expectativa. Gustavo, rígido, com o rosto aceso pela humilhação, tenta recompor sua máscara de homem poderoso, embora o nervosismo seja denunciado pelo tremor de suas mãos. A revelação do capítulo anterior força todos a reposicionarem as peças. Marido, pai, filha, cada um com seu papel. Isabela sente que as forças que governam sua vida se reorganizam de repente. Seu pai, a quem ela pensou ter perdido para sempre, agora se ergue com autoridade diante de um marido que até um instante atrás se acreditava invencível. A menina em sua barriga dá outro chute, como se respondesse àquela transformação invisível em que a voz de uma mulher se levanta depois de anos de silêncio. O objetivo imediato é claro: marcar uma mudança na dinâmica. Roberto, com voz serena mas firme, indica aos passageiros que o embarque não começará até que a situação seja resolvida. Supervisor Carlos Lima, o supervisor, assente com um gesto de aprovação. Gustavo protesta, elevando a voz. Ele não pode atrasar um voo por um simples capricho. Roberto o olha de frente, sem se abalar.
Este avião não irá se mover até que todos os passageiros estejam seguros. Isso inclui a Sra. Costa. A atenção se transfere para a passarela que precede o embarque. Os passageiros se levantam lentamente. Alguns avançam com malas de mão. Outros esperam de pé, atentos à cena. A luz fria dos holofotes se reflete no chão metálico do túnel, que conecta a sala ao avião. O murmúrio das pessoas cria uma sensação de expectativa, como se todos soubessem que estão testemunhando algo mais importante do que um atraso de voo. Isabela avança com passos hesitantes, acompanhada de perto por Roberto. Ele não a toca, mas sua presença transmite um apoio silencioso. Gustavo se aproxima rapidamente, tentando falar em particular. Isabela, isso não deve ser resolvido aqui. Venha comigo. Carlos bloqueia o caminho com um movimento discreto. Senhor Almeida Rodrigues, qualquer conversa deve ser feita em público. Gustavo franze a testa, reprime um insulto e se afasta alguns passos, buscando se recompor. Comissária Juliana Santos, a comissária, aparece na passarela com uma calma profissional. Ela segura uma pasta e oferece um sorriso amável a Isabela. Senhora, me siga. Nós a acomodaremos em um assento mais confortável. Isabela se sente grata e a segue até a porta do avião. O murmúrio dos passageiros aumenta quando eles notam a diferença de tratamento. Gustavo avança atrás, indignado, mas é contido pelo olhar firme de Roberto. O embarque é interrompido por alguns minutos, o suficiente para que a tensão cresça. Roberto repete, com voz clara: a segurança e a dignidade dos passageiros são prioridade absoluta. Gustavo ri com desprezo. Segurança? Quem está ameaçando quem aqui? Roberto não responde à provocação. Em vez disso, ele se inclina suavemente para Isabela e pergunta: você deseja continuar esta viagem com ele ou prefere viajar de forma independente? O silêncio se aprofunda, quebrado apenas pelo som de malas e pela respiração contida da multidão. Isabela sente que o momento chegou. Por 3 anos, sua voz esteve silenciada, reduzida a um murmúrio complacente. Agora, na frente de seu pai e de dezenas de testemunhas, ela entende que não precisa mais de desculpas. Com voz trêmula mais firme, ela pronuncia: eu não quero continuar assim. A frase ecoa na passarela como um trovão. Vários passageiros aplaudem espontaneamente. Outros assentem em silêncio. Gustavo fica petrificado, como se a palavra tivesse perfurado a armadura de controle com a qual ele se cobria. O breve aplauso desaparece, mas a energia do momento permanece. Isabela treme, não de medo, mas de alívio. Seu pai a olha com orgulho contido. Juliana lhe oferece um assento na primeira classe, entregando-lhe um novo cartão de embarque. Isabela o segura entre os dedos, surpresa ao ver que o sobrenome de seu marido não aparece mais, mas sim o de solteira, Costa de Oliveira. Uma corrente de emoção percorre seu corpo. Ela sente que está recuperando algo perdido há muito tempo. Um passageiro comenta em voz alta que vai perder o último ônibus para Curitiba se o atraso se prolongar. Outro responde com resignação: é o que acontece nos feriados prolongados. A normalidade cotidiana retorna aos poucos, mas a cena já não é a mesma. Isabela olha para seu novo cartão de embarque, acaricia sua barriga e sorri com lágrimas nos olhos. Ela não sabe o que acontecerá no Rio de Janeiro, nem que caminhos terá que seguir depois, mas sente que a gaiola se abriu pela primeira vez. Juliana se aproxima, coloca uma mão leve em seu ombro e diz: você não está sozinha, senhora. Isabela assente, comovida. Olha de soslaio para Roberto, que permanece firme, guardando o corredor com a calma de quem já tomou uma decisão. Gustavo, por sua vez, recua um passo, ciente
de que perdeu terreno para uma verdade mais poderosa do que qualquer contrato ou aparência. Isabela pronuncia com voz clara: "Eu não quero continuar assim", desencadeando um aplauso espontâneo de alguns passageiros. Juliana se aproxima de Isabela e lhe entrega um cartão de embarque de frente. Assento na primeira classe com seu sobrenome de solteira. O portão de embarque se abre, mas o que realmente está prestes a decolar é uma verdade guardada por quase 20 anos. Isabela caminha lentamente em direção à passarela que se conecta ao avião, segurando na mão o cartão de embarque que Juliana lhe entregou. Seus passos parecem mais firmes do que há pouco tempo, embora o tremor em seus dedos revele o turbilhão de emoções que se agita em seu interior. Os passageiros se levantam e formam fila. Alguns comentam com resignação sobre o atraso. Outros olham de soslaio para Isabela, cientes de que ela é a protagonista de uma cena incomum. Isabela segura o novo cartão de embarque com seu sobrenome de solteira, um gesto que anuncia uma mudança profunda. Ela lê o nome impresso repetidamente: Costa de Oliveira. O simples fato de vê-lo escrito assim lhe dá uma força inesperada. Por anos, ela se acostumou a assinar com o sobrenome de Gustavo, como se sua identidade tivesse sido enterrada sob a sombra de seu marido. Agora, aquele pedaço de papelão azul claro se torna um símbolo de um renascimento. Seu coração bate tão forte que ela sente que todos podem ouvi-lo. O objetivo de Isabela naquele momento é simples e monumental ao mesmo tempo: entrar no avião sem olhar para trás, sentar-se no assento que a separa de Gustavo e finalmente respirar. Roberto caminha alguns passos atrás. Ele não a pressiona, apenas a acompanha. A calma em sua postura transmite segurança, embora seus olhos ainda carreguem o peso da culpa. Carlos observa do portão, certificando-se de que Gustavo não tente nenhum movimento brusco. O empresário, por sua vez, permanece alguns metros atrás, resmungando reclamações e observando com suspeita aqueles que se atrevem a gravar com o celular. A passarela metálica ecoa sob os passos dos passageiros. O cheiro de ar reciclado se mistura com o perfume das malas e com os ecos de conversas apressadas. Uma família comenta que chegará tarde a um jantar no Rio. Outra se preocupa em perder a conexão para Salvador. Uma mulher mais velha com uma bengala suspira e diz: "Com o feriado prolongado, sempre acontece a mesma coisa, filha." Isabela a escuta e sorri com nostalgia, como se aquela frase simples a ancorasse a uma normalidade de que ela tanto precisa. Os personagens avançam para o próximo cenário. Isabela, comovida e nervosa, leva a mão à barriga e acaricia suavemente a curva de sua gravidez. Roberto, ereto, transmite apoio com sua mera presença. Gustavo caminha atrás, cada vez mais isolado, murmurando promessas de represálias. Comissária Juliana Santos espera na entrada do avião com um sorriso sereno, pronta para receber os passageiros e guiar Isabela para seu novo lugar. A trama progride em várias cenas breves que marcam a transição. Primeiro, Isabela entrega seu cartão a Juliana, que o recebe com um gesto quase cúmplice. "Bem-vinda, senhora Costa." A frase faz Isabela engolir em seco e assentir em silêncio. Segundo, Roberto troca um olhar com Juliana. Ela entende a magnitude do que está acontecendo e o apoia com um sorriso cordial. Terceiro, Gustavo tenta se infiltrar na fila, argumentando que tem prioridade. Carlos o detém com uma calma implacável, lembrando-o de que cada passageiro deve esperar sua vez. O murmúrio das pessoas se transforma em um coro de pequenas aprovações, como se a justiça começasse a equilibrar a balança. O clímax deste momento se concentra em um instante íntimo. Isabela entra no avião e para por um segundo antes de dar o primeiro passo em direção à cabine. Seus olhos pousam no cartão de embarque.
Ela vê seu sobrenome de solteira e sente que está recuperando sua identidade perdida. Suas lágrimas não são de medo, mas de alívio. Ela repete para si mesma que não está acorrentada, que a porta se abriu. O eco metálico do túnel parece se transformar em uma música solene que a acompanha em seu renascimento. Enquanto Isabela avança para seu assento, um casal de idosos lhe sorri e lhe oferece ânimo. Filha. Esse gesto simples a comove profundamente. Por um momento, ela sente que toda uma comunidade invisível a apoia. Ela responde com um obrigada, quase inaudível, enquanto acomoda sua bolsa no compartimento superior com a ajuda de Juliana. A cabine cheira a café recém-servido e a tecidos limpos. Um ambiente caloroso que contrasta com a frieza da tensão que ficou para trás na sala de embarque. Enquanto Isabela fecha os olhos por um instante, ela ouve a voz de Gustavo ao fundo discutindo com um passageiro. Isso não vai ficar assim. O avião já rola pela pista. Mas na cabine de primeira classe tudo parece suspenso entre passado e futuro. Isabela se acomoda em seu assento largo, com a manta dobrada sobre os joelhos, enquanto o murmúrio dos motores cresce e vibra sob o chão. Ela sente uma mistura de alívio e vertigem. Ela respira o ar fresco que sai da ventilação, diferente do ambiente carregado da sala de embarque. Ela olha de soslaio para Roberto, sentado à sua frente, com as mãos entrelaçadas e o uniforme ainda impecável. Custa a acreditar que o homem que abandonou sua vida há tantos anos esteja agora tão perto, compartilhando o mesmo espaço e a mesma quietude. Isabela se lembra de como, quando criança, esperava por cartas de seu pai que nunca chegaram. Cada som de passos no corredor de sua casa em Recife, cada campainha do carteiro, era uma esperança frustrada. Agora, com ele à sua frente, todas essas memórias parecem voltar como um eco distante. Seus lábios tremem. Ela não sabe se deve falar ou esperar que ele quebre o silêncio. Roberto a olha com uma mistura de orgulho e culpa, ciente de que cada palavra deve ser escolhida com cuidado. O ambiente da cabine é íntimo. Luzes suaves, janelas escurecidas e um silêncio que protege o início de uma conversa há muito adiada. O objetivo deste encontro é claro: abrir as feridas para começar a fechá-las, confessar o que cada um escondeu e encontrar uma maneira de seguir em frente. Roberto entende isso e avança. Isabela, ele começa com voz suave. Eu sei que minha presença aqui a confunde, mas eu preciso te dizer o que eu nunca tive coragem de te explicar. Ela o olha diretamente nos olhos pela primeira vez desde que eles se reconheceram. Ela sente a mesma mistura de dor e esperança que sentia quando era criança. A cabine de primeira classe se torna o cenário daquela confissão. Os assentos se reclinam suavemente. A equipe oferece água com gás e pequenas bandejas de castanhas. Juliana aparece brevemente. Deixa um copo na mesinha e se retira com discrição, respeitando a privacidade. À distância, na classe econômica, ouvem-se algumas risadas e o som de pacotes de salgadinhos, um lembrete de que a vida cotidiana continua, embora na primeira classe tudo pareça parado. Os personagens centrais naquele instante são dois: Isabela e Roberto. Ela, com a barriga agitada pela menina que parece estar ouvindo a conversa. Ele com os olhos cansados de quem carregou anos de remorso. Seus gestos são lentos, suas vozes baixas, como se o murmúrio do motor acompanhasse cada frase. Roberto começa a narrar sua história. Ele explica que partiu não porque não a amava, mas porque o conflito com a mãe dela o levou a tomar uma decisão imprudente. Ele reconhece que a ambição de erguer a companhia aérea o consumiu, que ele se escondeu no trabalho para não enfrentar a vergonha de ter desfeito sua família. Isabela escuta, com a testa franzida e lágrimas contidas.
A progressão do diálogo segue seu curso. Isabela, com a voz embargada, responde: Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Roberto abaixa o olhar aceita o golpe. Ele admite que tentou segui-la de longe, que discretamente contratou alguém para se informar sobre a vida dela, que ele soube de seus estudos, de seu casamento, até mesmo dos primeiros rumores de que Gustavo era controlador. Isabela o interrompe magoada. E por que você não veio? Por que você me deixou afundar? Roberto aperta os lábios. Ele diz que não teve coragem, que o orgulho o cegou, que cada ano que passava tornava o retorno mais difícil. O clímax emocional chega quando Roberto confessa algo que Isabela não esperava. Quando eu soube do seu casamento, ele diz com voz trêmula, eu quis intervir. Eu soube que Gustavo a forçou a assinar um acordo pré-nupcial injusto, que a deixaria sem nada se você o confrontasse. Eu quis detê-lo, mas você não tinha contato comigo, e eu temi que você rejeitasse minha ajuda. Isabela arregala os olhos de surpresa. Ela nunca imaginou que seu pai soubesse daquele detalhe íntimo de sua vida. Uma lágrima escorre por sua bochecha, uma mistura de raiva e alívio. Então você sabia, ela murmura. Você sabia o que eu estava sofrendo. O ambiente cultural se infiltra de forma sutil. Um passageiro mais velho folheia o jornal que traz uma nota sobre heranças em famílias de empresários. Isabela o vê de soslaio e se estremece, como se a coincidência reforçasse a gravidade do que ela está vivendo. Roberto insiste. Eu sei que eu não posso apagar o passado, mas eu estou aqui agora, disposto a te proteger, a proteger sua filha. Isabela aperta as mãos sobre a manta. A menina em sua barriga se move como se também estivesse reivindicando aquela promessa. Juliana volta por um instante para anunciar que mais tarde servirão um jantar leve com petiscos, pão de queijo e bolo de fubá. O detalhe normaliza a cena, como um lembrete de que tudo continua, que mesmo em meio a uma confissão familiar, a vida ainda oferece pequenas tradições brasileiras. Isabela agradece o gesto. Ela toma um gole de água com gás e limpa discretamente as lágrimas. Isabela, entre lágrimas, murmura: Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Roberto, com voz trêmula, responde: Eu sei, filha, e eu nunca me perdoei. O silêncio é preenchido com o zumbido do motor e com os batimentos que ela sente em seu peito. O alto-falante anuncia turbulência leve e Isabela aperta a mão de Roberto sem pensar. Um movimento brusco do avião desperta algo mais do que medo. Ele revive em Isabela a memória de todas as vezes que ela caiu. O movimento levanta as bandejas alguns milímetros, faz os copos vibrarem e provoca um murmúrio de inquietação que atravessa a cabine em forma de suspiros. Isabela aperta os apoios de braço, respira devagar e olha para Roberto, que mantém o cinto afivelado e os olhos postos nela, como se com o olhar quisesse ancorá-la ao presente. As luzes estão baixas. Na janela, apenas se adivinham sombras densas. O avião, já estabilizado a uma altitude de cruzeiro, volta ao seu zumbido constante, e aquela música mecânica, repetida e uniforme, permite que o coração de Isabela recupere o ritmo. O contato com seu pai na turbulência abre a porta para uma conversa mais sincera e libertadora. O gesto dele, sua mão próxima sem sufocar, o modo como ele espera que ela encontre as palavras, tudo isso derrete uma camada de gelo que estava há anos presa na garganta de Isabela. Ela se lembra da cafeteria do terminal, do bolo de fubá em uma marmita de um casal de idosos, do pão de queijo compartilhado entre estranhos, e sente que, assim como aquelas cenas simples, sua vida poderia voltar ao cotidiano, ao calor, se ela ousar dizer o que nunca disse. O objetivo de Isabela agora é dar nome ao seu medo, contá-lo sem rodeios, com a serenidade de quem finalmente se sabe acompanhada.
Não era um grito. Ela diz em voz baixa. Era o tom, o modo como tudo tinha que ser feito do jeito que ele queria. Ela olha para as mãos, nota o tremor que ainda a visita. Ele não me deixava mexer com dinheiro. Dizia que era o normal em um casamento. Ele me pedia as senhas, checava meu celular, me dizia para não sair sozinha, que algo podia me acontecer. Roberto ouve em silêncio. Ele não a interrompe, não a corrige, apenas assente com movimentos leves. Pelo corredor, uma comissária de bordo recolhe copos vazios e deixa sobre a mesa central uma jarra de água, um gesto que traz uma calma doméstica. O ambiente acompanha essa abertura. Alguns passageiros dormem com a cabeça de lado, outros folheiam a revista de bordo, passando páginas com fotos de praias e cidades europeias. Ouve-se o clique suave dos cintos que se desabotoam quando o piloto desliga o aviso. Uma senhora mais velha, a caminho do banheiro, para ao lado dos assentos da primeira classe e pergunta se podem lhe trazer um chá de camomila. Ela comenta que em voos noturnos faz bem para o estômago. Juliana aparece com discrição. Anota o pedido e pergunta a Isabela se ela quer água com gás ou uma manta extra. Seu tom profissional e cordial faz a cabine parecer por um momento um salão iluminado por abajures. Os personagens se firmam em seus papéis. Isabela respira melhor a cada frase. Ela sente que a menina em sua barriga responde com movimentos mais suaves, como se a estivesse ouvindo. Roberto, com a coluna apoiada no encosto e as mãos unidas, deixa a filha ditar o ritmo. Na classe econômica, longe daquela ilha de quietude, Gustavo envia mensagens sem parar. Sua tela emite flashes azuis que chegam aos olhos de um passageiro sonolento que se vira e resmunga. O contraste entre as cabines destaca como a tensão, embora contida, não desapareceu por completo. A trama progride em cenas que se encadeiam sem pressa. Primeiro, Isabela volta ao passado recente. Quando eu soube da gravidez, ele fingiu alegria, mas logo começou a decidir por mim. Que médico, que roupa confortável, que visitas eu podia receber. Ele me dizia que eu não precisava ver minhas amigas, que eu me cansava. Eu fiquei sozinha, pai. Eu tinha vergonha de contar. Roberto abaixa a cabeça, engole em seco e diz em voz baixa: sinto muito. Segundo, Isabela confessa outro detalhe. Às vezes ele falava comigo como se eu fosse uma criança. Ele me dizia que eu não entendia de negócios, que ainda bem que ele estava lá para arrumar a casa. Em público, ele sorria. Em casa, o silêncio era muito pesado. Terceiro, Roberto se inclina levemente em direção a ela. Eu não vou te pedir para me perdoar agora. Eu só quero que você saiba que eu não vou me afastar novamente. Uma vibração leve percorre a estrutura, como um lembrete de que o céu também se move. A comissária volta com o chá de camomila para a passageira mais velha, deposita a xícara fumegante com cuidado e oferece a Isabela um pratinho de pão de queijo e algumas coxinhas. Obrigada, Isabela sussurra, que não tem fome, mas prova um pedaço e descobre que o sabor salgado a traz de volta ao corpo. Dentro dela, uma pergunta começa a tomar forma. Como será a vida de sua filha se ela der este passo em direção à autonomia? O clímax emocional surge sem elevar a voz, como acontece com as verdades que amadureceram em silêncio. Isabela diz: eu quero outra vida para minha filha. Eu não quero que ela aprenda a se calar. Eu não quero que ela acredite que o amor é obediência cega. Ela olha para Roberto e em seu olhar há decisão. Ele respira fundo. Ele vê naquela frase a faísca que faltava, a afirmação que, uma vez pronunciada, não pode mais ser desdita. Roberto, emocionado, promete: você não estará sozinha novamente, nem você nem ela. A frase, dita sem solenidade, paira como uma manta quente. Isabela a recebe com os olhos úmidos,
fecha as pálpebras por um instante e, pela primeira vez em muito tempo, sente descanso. O ambiente se enche de pequenas certezas. Um passageiro boceja e estica as pernas. Outro aponta pela janela para um mar de nuvens que parece neve. Juliana aparece para perguntar se eles preferem jantar agora ou mais tarde. Ela comenta que a proposta inclui bolo de fubá, pastel de feira e salgadinhos quentes. Roberto pede para que sirvam mais tarde, que eles desejam continuar conversando. Juliana assente com um meio sorriso e se retira. No corredor, o carrinho metálico avança sem pressa. Ele deixa um rastro de cheiro de pastel que suaviza qualquer aresta áspera. Isabela, com a voz já serena, explica que depois do pouso ela vai querer passar a noite na casa de uma amiga no Rio, que ela não pretende acompanhar Gustavo a nenhum evento. Eu quero dormir em um lugar tranquilo, ela diz, e amanhã eu vou ligar para uma advogada amiga da minha prima. Roberto assente. Seu gesto mistura respeito e alívio. O que você decidir, nós vamos apoiar. Eu estarei lá. Ela pensa na menina, em seu futuro quarto com cortinas claras, em um passeio pelo bairro com um carrinho de bebê, em um café da manhã com pão na chapa. As imagens nascem simples, firmes, como os alicerces de uma casa. Uma sombra de inquietação, no entanto, toca essa paz. Na classe econômica, Gustavo deixa o celular sobre a bandeja. Ele se inclina para a frente. Ele fala em sussurros com um estranho que assente com uma expressão de circunstância. Seus dedos batucam, sua mandíbula se tensiona. Um comissário que passa por ele capta fragmentos de frases soltas. Reuniões, contato com advogados, reclamações formais. A vibração do avião volta por um instante, breve, como uma linha que é sublinhada 2 vezes. Juliana para na primeira classe e deixa sobre a mesinha de Roberto um pequeno envelope com papéis do voo. Ela pergunta se eles precisam de algo mais. Isabela agradece o cuidado com um olhar leve. Em seu peito, a promessa de alguns minutos atrás pulsa com força, como se seu ritmo interno tivesse adotado uma nova métrica. Ela quer acreditar que aquele batimento permanecerá estável quando eles chegarem em terra firme, quando chegarem à cidade adormecida e o verdadeiro teste começar. O ar-condicionado sussurra. O relógio digital da cabine marca a hora com números vermelhos. Isabela olha novamente para seu pai e repete em silêncio a frase que mudou tudo. O futuro não parece um muro hoje. Ele se parece mais com um caminho iluminado por postes de luz. Ela ajeita a manta, toca sua barriga, sorri sem fazer barulho. Naquele momento, um comissário sussurra para Roberto. Senhor Souza, seu genro ameaça processar a empresa e arruiná-la nos tribunais. Ele diz que não ficará de braços cruzados. A calma do voo é interrompida pelo eco de uma voz conhecida que insiste do corredor. Isabela, isso não termina aqui. O grito ecoa com força, atravessando a cortina que separa a classe econômica da primeira. Alguns passageiros levantam a cabeça, surpresos. Outros suspiram com irritação, já acostumados às tensões daquela viagem. Isabela, que até aquele momento havia conseguido encontrar uma pequena ilha de serenidade ao lado de seu pai, sente um arrepio percorrer suas costas. A menina em sua barriga responde com um movimento brusco, como se também percebesse a ameaça contida naquele tom. As reclamações de Gustavo nos capítulos anteriores culminam em sua última tentativa de recuperar o controle. Durante todo o seu voo, sua voz havia se filtrado em sussurros carregados de ressentimento, em mensagens escritas com fúria na tela de seu celular. Agora, incapaz de tolerar que Isabela se mantivesse fora de seu alcance, ele decide invadir a fronteira invisível que separa os passageiros. Sua figura aparece no corredor, com os ombros tensos e os olhos esbugalhados. Ele fala muito alto, ciente de que todos o estão ouvindo.
Não pense que isso acaba com um assento na primeira classe. O objetivo deste capítulo é mostrar a decisão final de Isabela e a afirmação dos valores familiares, proteção, perdão e futuro compartilhado. Roberto se levanta lentamente de seu assento, com a calma de um capitão que não precisa levantar a voz para impor autoridade. Senhor Almeida Rodrigues, ele diz, volte para o seu lugar. Carlos, que discretamente ocupou um lugar no corredor, avança alguns passos e reforça a ordem. Os passageiros olham com expectativa. Alguns ligam seus celulares novamente. Outros murmuram frases de apoio a Isabela. O cenário é a cabine da primeira classe, iluminada suavemente. O ambiente contrasta com o barulho que vem da parte de trás. Lá, as conversas são ásperas. As reclamações sobre atrasos se multiplicam. As crianças choram de cansaço. Na primeira classe, no entanto, tudo parece suspenso em uma bolha tensa, onde cada palavra conta. Comissária Juliana Santos se posiciona ao lado da porta da cabine, observando a cena com discrição. Sua presença adiciona um matiz de apoio feminino, silencioso, mas firme. A vida cotidiana também aparece. Uma passageira mais velha comenta que está viajando para o carnaval em Olinda, lembrando que a festa a espera no dia seguinte. Esse contraste cultural reforça a sensação de normalidade que pulsa sob o drama. Os personagens se definem com clareza neste trecho final. Isabela, firme, com lágrimas de alívio nos olhos, segura a mão de seu pai. Roberto, decidido e sereno, enfrenta a interrupção de Gustavo. Carlos se mantém como guardião da segurança, preparado para conter qualquer excesso. Juliana, atenta, reforça com seu gesto o apoio a Isabela. E Gustavo, frustrado, isolado, parece cada vez menor diante do conjunto de olhares que o desarmam. A progressão da trama avança com 3 cenas breves. Primeiro, Gustavo tenta se dirigir a Isabela diretamente. Você vai se arrepender desta farsa. Ela não responde. Ela apenas abaixa o olhar para seu cartão de embarque, como se toda a sua força estivesse concentrada naquele pedaço de papelão. Segundo, Roberto dá um passo à frente. Ele coloca uma mão no encosto do assento vizinho e diz em tom firme: ela já tomou uma decisão. Respeite-a. As pessoas na cabine assentem. Alguém até aplaude em silêncio. Terceiro, Carlos intervém com profissionalismo. Senhor, eu peço que o senhor se sente. Se persistir, tomaremos medidas ao pousar. Gustavo hesita. Ele olha ao redor e percebe que não tem aliados. Seu poder se diluiu em um avião cheio de testemunhas. O clímax chega em um gesto simples, mas carregado de simbolismo. Isabela pega seu celular. Ela vê uma mensagem intimidadora que acabou de chegar de Gustavo. Sem lê-la por completo, ela a apaga com um movimento decidido. Seus dedos tremem, mas o brilho em seus olhos mostra determinação. Esse gesto, observado por vários passageiros, se torna uma declaração de liberdade. Gustavo, ao perceber, fica em silêncio, abaixa a cabeça e que recua alguns passos. O rugido constante do motor acompanha esse recuo, como se o próprio avião estivesse selando a decisão. A cabine recupera a calma aos poucos. Um passageiro pede um copo de água. Outro ajeita seu travesseiro de viagem. Juliana se aproxima de Isabela e, com ternura, lhe oferece um copo de leite morno. Vai lhe fazer bem antes do pouso. Isabela aceita, agradecida, e bebe em pequenos goles. Roberto se senta novamente ao lado dela e murmura: você foi corajosa. Eu estou orgulhoso de você. Ela assente, com lágrimas que já não são de medo, mas de alívio. Carlos confirma por rádio que a situação está controlada. Da cabine do piloto, um copiloto anuncia que em alguns minutos eles iniciarão a descida para o Rio de Janeiro.
O ar se enche de uma mistura de cansaço e expectativa. A passageira que viaja para o carnaval em Olinda sorri e comenta que tudo ficará bem, que as festas sempre trazem sorte. O comentário arranca risos suaves entre os outros, e por um instante o drama parece se transformar em uma anedota compartilhada. O momento final chega com um gesto íntimo. Isabela olha pela janela. A cidade se ilumina sob as estrelas, uma tapeçaria de luzes que desenha avenidas e praças. Ela coloca a mão sobre sua barriga e sente o movimento da menina. Ela sorri sem fazer barulho, convencida de que o futuro lhe pertence. Roberto a observa e entende que, embora o caminho seja longo, eles o percorrerão juntos. Gustavo, isolado na parte de trás, já não tem espaço naquela imagem. O avião inicia a descida para o Rio de Janeiro. Isabela olha pela janela e sorri. Pela primeira vez, ela sente que o futuro lhe pertence. No silêncio contido da cabine, quando o avião começava a descer sobre a cidade iluminada, pairava no ar a sensação de que algo profundo havia mudado para sempre. A jovem que havia suportado em silêncio a rigidez e o controle, encontrou a força para dizer não. E esse gesto, tão simples e tão decisivo, abriu uma porta que estava fechada há muitos anos. Ao seu lado, o pai que no passado havia escolhido fugir, entendeu que ainda era possível consertar com ações o que havia sido quebrado com ausências, e soube que a verdadeira redenção não nasce de palavras grandiosas, mas da paciência e da presença silenciosa. Nos olhos das testemunhas, passageiros anônimos que compartilharam a viagem, estava desenhado o espanto de ver como uma vida podia virar em um instante, não por um triunfo material, mas pela força íntima da dignidade recuperada. A lição que esta história nos deixa é clara. O amor que sabe pedir perdão e a coragem que ousa levantar a voz são capazes de transformar a ferida em esperança. Porque mesmo em meio às viagens mais turbulentas, quando o medo parece se impor, a certeza de uma mão estendida pode nos sustentar. No final, a família nem sempre é medida pela perfeição de seu passado, mas pela capacidade de recomeçar. Como uma lâmpada acesa na janela durante a noite, um único gesto de bondade e coragem pode nos guiar através dos trechos mais escuros do caminho. Passe um momento para pensar nos pequenos atos de carinho que o cercam todos os dias, nos silêncios que também podem ser companhia, nas segundas chances que ainda estão ao seu alcance. Se esta história o comoveu, compartilhe-a com alguém próximo. Talvez nessa conversa se acenda outra luz discreta que continua a iluminar o valor da dignidade e o calor da família. Porque as histórias, assim como as viagens, encontram seu sentido quando não são percorridas sozinhas, mas acompanhadas por aqueles que nos lembram que sempre é possível começar de novo.